Está buscando inspiração, força interior e transformação pessoal? Então o canal Lapidação da Vontade é para você. Siga agora, curta os vídeos e comente suas ideias. E aí, já parou para pensar que uma filosofia de 2000 anos atrás poderia ser tipo o sistema operacional que está faltando na vida moderna? Nesta análise, a gente vai conectar essa sabedoria antiga com estratégias bem práticas para superar a distração e achar um propósito de verdade. Vamos descobrir como esse sistema antigo pode rodar perfeitamente nos dias de hoje. Para começar, olha só essa frase do filósofo estoico Sêneca. Pensa bem, 2000 anos atrás o cara já tinha sacado um problema que a gente sente na pele hoje em dia. Aquela sensação de não sermos donos do nosso próprio tempo, da nossa própria vida. E é aí que entra a grande questão, né? Por que essa observação tão antiga conversa tanto com o nosso mundo de hoje? Com notificação pipocando a todo segundo, agenda que não fecha e aquela sensação de estar sempre ocupado. A resposta é fascinante. Bom, e isso nos joga direto no nosso primeiro ponto. Claro que naquela época não existia a palavra burnout ou produtividade tóxica, mas a ideia era exatamente a mesma. A armadilha de estar sempre ocupado. Cara, a descrição que o Sêneca faz é perfeita. Ele fala de pessoas que se sentem submersas, quase se afogando nas próprias ambições e pressões que vêm de fora. E tem uma parte que é genial, quando ele fala que as pessoas são sufocadas pelos seus próprios bens. Que descrição incrível para a nossa cultura de ter, né? A agenda está lotada, mas a vida parece vazia. E o mais impressionante é como o Sêneca detalha essa vida ocupada. Ele fala de gente que se prende a uma imagem vazia da glória, que perde tempo com cálculos avaros e um monte de compromisso social. Segundo ele, até o lazer vira uma tarefa, tipo ir num jantar ou numa festa sem a menor vontade. Fala a verdade, parece que ele está descrevendo uma semana típica de hoje em dia, não parece? Mas o mais louco de tudo é isso. Esse problema que parece super moderno já vinha com diagnóstico e até solução há 2 milênios. Os estoicos tinham um segredo, uma distinção que é simples, mas que muda tudo. E que segredo é esse? É a tal da dicotomia do controle, uma ideia central do filósofo Epicteto. A proposta é simples: separar o que a gente pode controlar do que a gente não pode. Nossos julgamentos, nossos impulsos, nossas ações, isso está no nosso campo. Agora, a opinião dos outros, a saúde, a grana, os acontecimentos no mundo, isso está fora. A paz, segundo os estoicos, começa quando a gente para de gastar energia com a coluna da direita e foca 100% na da esquerda. E para essa nossa capacidade de escolha, essa vontade, os estoicos tinham um nome bem específico: prohairesis. É a nossa habilidade de julgar as coisas e decidir o que fazer. E para eles, essa era a única coisa que era nossa de verdade. Não as nossas posses, nem mesmo nosso corpo, mas sim a qualidade das nossas escolhas. Beleza, com essa base estoica em mente, vamos ver como isso tudo se conecta com uma metáfora moderna super poderosa que ajuda a explicar por que, tantas vezes, os problemas parecem gigantes impossíveis de vencer. Saca só essa frase de uma fonte mais atual. Ela é a chave de tudo. A vitória do Davi contra o Golias não começou quando ele pegou a pedra. Começou bem antes, quando ele deixou de se ver como um anão psicológico. A mudança aconteceu dentro da cabeça dele primeiro. Então, a sacada é a seguinte: o tamanho do monstro lá fora depende do tamanho que a gente se enxerga aqui dentro. Se a gente se sente pequeno, qualquer obstáculo vira um Golias. A luta, no fim das contas, não é contra o gigante lá fora, e sim contra o anão aqui dentro. Tá, mas e aí? Como é que a gente muda essa percepção na prática? É aqui que a gente conecta a prática estoica de analisar as representações com essa ideia moderna de dominar a própria narrativa. O Epicteto dizia que a nossa principal tarefa, o nosso trabalho número 1, é analisar os nossos primeiros pensamentos, as primeiras impressões que a gente tem das coisas, o que ele chamava de representações. A gente não deve aceitar essas ideias de cara. Tem que avaliar, testar e só então decidir se concorda com elas ou não. Hoje em dia, a gente poderia chamar isso de narrativa. É a história que contamos para nós mesmos o tempo todo sobre o que está acontecendo. E a ideia mais forte aqui é que a gente não está só descrevendo uma realidade que já existe. A gente está, ativamente, construindo a nossa realidade com a história que a gente escolhe contar. Para ver o poder disso na prática, olha só que exemplo genial. O Epicteto simplesmente resume a Guerra de Troia, um dos maiores eventos da mitologia, a uma série de julgamentos internos. Para ele, a Ilíada inteira é sobre o uso das representações. Helena achou que era uma boa ideia ir com Paris, Menelau achou que era justo se sentir traído. Se o julgamento dele fosse outro, não teria guerra.
Uma guerra gigantesca, épica, que nasceu de uma interpretação, de uma narrativa pessoal. É muito poderoso isso. Só que tem um ponto crucial, em que tanto os antigos quanto os mais modernos concordam. Entender tudo isso não adianta nada se ficar só na teoria. Se esse conhecimento todo não virar ação, ele vira só mais uma distração, mais um jeito de se manter ocupado. E esse slide aqui deixa a diferença escancarada. De um lado, a mente ocupada do Sêneca, com perguntas que não levam a lugar nenhum. Quantos remadores Ulisses tinha? Do outro lado, a mente ativa, com perguntas práticas, tipo, como eu consigo mais clientes? Ou, como eu posso superar isso? O foco muda do que é apenas curioso para que é útil e pode ser colocado em prática. Então, juntando tudo, o caminho para sair dessa armadilha fica bem mais claro, né? Primeiro, a gente tem que sacar que estar ocupado não é a mesma coisa que ser produtivo. Segundo, entender de verdade a diferença entre o que a gente controla e o que não controla. Terceiro, tomar as rédeas da história que a gente conta para si mesmo. E por fim, o mais importante, transformar tudo isso em ação de verdade, com foco e direção. E para fechar, fica uma última provocação. Uma das fontes que usamos traz a metáfora do bezerro de ouro, aquele ídolo falso que o povo hebreu construiu por medo e impaciência. Então a pergunta que fica é: qual bezerro de ouro cada um de nós está construindo com as próprias preocupações? Que medos estamos tratando como deuses, dando a eles um poder que na verdade eles não têm e que nos impede de seguir em frente?